Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Abra sua Bíblia, São João, capítulo 1, versículo 1. Estamos começando hoje uma nova série de temas e eu quero saudar aqueles que nos assistem pela internet. Todos os sábados nós vamos estar abordando os encontros que Jesus teve com a humanidade, o resultado desses encontros. E eu tenho certeza que a bênção de Deus vai se estender sobre você que nos assiste e sobre cada adorador que aqui chegar presencialmente também para adorar o Senhor. São João capítulo 1, nós vamos estar lendo a partir do verso 1 e diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus chamado João. Feche seus olhos e vamos mais uma vez orar ao Senhor. Grande Deus, nesse momento nós silenciamos o nosso coração para ouvirmos somente a Tua voz. Pedimos sabedoria dos altos céus, que Teu Santo Espírito continue se movendo em nosso meio, para que sejamos ricamente abençoados por Ti. Em nome do Senhor Jesus, amém. O título da mensagem de hoje é O Protagonismo da Indiferença. E para estudar essa mensagem, para abordar esse tema, eu quero explorar a história de um personagem bíblico. O primeiro encontro que Jesus teve, ou o primeiro encontro que nós vamos examinar aqui nessas manhãs de sábado, aconteceu com um estudante cético. Cético porque ele era um questionador. Ele era cético porque ele buscava evidências para poder crer. E não tem nenhum problema nisso. Tem pessoas que têm muita facilidade para acreditar nas coisas espirituais, e tem gente que precisa de mais evidências, como Tomé, como Natanael. Nós vamos falar hoje sobre Natanael. Então, esse primeiro encontro acontece com esse estudante cético. Qual era o nome dele? Natanael. E o tema geral dessa série vai abordar os principais questionamentos que nós podemos fazer em nossa vida. Os temas mais profundos da vida cristã. Esses temas já eram abordados naquela época, no primeiro século. E nós vamos trabalhar nesses encontros com Jesus, a abordagem que Jesus fez sobre esses principais temas da vida. A série que nós vamos trabalhar nesses sábados, ela vai falar tanto àqueles que são céticos, que precisam de maiores evidências para crer, para desenvolver fé, quanto também vai te ajudar a conversar com quem é mais cético, quem é mais questionador. E os encontros com Jesus são a chave que irão nos destravar para que a gente possa entender exatamente como que nós podemos agir e responder aos principais questionamentos da vida. Esse encontro específico aconteceu no Evangelho de João. Nós vamos trabalhar alguns minutos sobre isso. O Evangelho de João ele é extraordinário, ali apresenta o prólogo na história, no início logo do livro. E segundo um filósofo chamado Luc Ferry, ele era um filósofo francês, esse prólogo, ou seja, o início da história no Evangelho de João, foi um dos pontos mais decisivos na história do pensamento grego na época, no primeiro século. Vocês sabem que Roma governava o mundo, mas era a Grécia que ditava a maneira das pessoas pensarem no primeiro século. Para a gente entender o contexto em que os discípulos viviam, é importante entendermos qual era o pensamento que predominava, ou a filosofia que invadia a mente naquela época, que inclusive ainda influencia fortemente a mente das pessoas hoje, que era a filosofia grega. Então perceba, o que acontece aqui no Evangelho de João é um ponto decisivo na formação do pensamento ali no primeiro século. Para o pensamento grego, o universo obedecia uma ordem racional e uma ordem moral, e essa ordem ou a essa visão os gregos chamavam de logos. Grava bem isso, porque o Evangelho de João tem tudo a ver com isso, porque João estava falando exatamente para esse público. O sentido da vida para os gregos era observar e discernir essa visão de mundo, essa ordem no mundo. A vida para
as pessoas no primeiro século que não acreditavam em Deus, a vida para eles só era bem vivida se você vivesse em harmonia com essa visão de mundo que os filósofos pregavam naquela época. Que visão de mundo era essa? A visão do Logos, a visão de uma palavra que determinava no universo aspectos morais, aspectos comportamentais da vida. Agora, João pega emprestado esse termo Logos da filosofia grega daquela época. João pega emprestado esse termo e declara: no princípio era o Logos. No princípio era o Logos. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. No princípio era a palavra. Ele está se referindo exatamente a Jesus Cristo. E quando João usa o mesmo termo que os gregos usavam para descrever esse sentido e propósito maior da vida, João usa o termo Logos, logo no início do seu livro. E isso traz um impacto muito grande, tanto para aqueles que estavam conhecendo a Jesus, quanto para aqueles que não queriam saber de Deus, que já tinham a vida norteada pela filosofia. Essa declaração impactou como um terremoto a mentalidade dos filósofos daquela época, primeiro século, de maneira que os filósofos antigos, gregos no caso, eles passaram a entender que na visão cristã havia, chamado no grego de telos, havia um propósito para a vida, um propósito para a existência. Sabe, irmãos, eu aprendi que existem dois momentos importantes na vida. É o momento, os mais importantes, vamos dizer assim, é o momento quando você nasce e é o momento quando você descobre o telos, ou seja, o propósito pelo qual você nasceu nessa terra. Descobrir esse propósito é o segredo da vida. Por que você está aqui? Será que você foi preservado com vida ou está aqui até esse exato momento apenas para ser um profissional bem-sucedido? Apenas para ser um excelente pai de família, um cristão? Qual o propósito da tua vida? Qual o propósito da tua existência? Qual o telos, né? Aquilo que norteia a tua vida para sempre. Descobrir isso está o segredo da vida. Assim, João está proclamando que o mundo não é movido por forças aleatórias e caóticas. João está afirmando que o mundo é movido não por algo racional que a filosofia possa explicar ou argumentar. João está explicando que o mundo é movido pelo Logos, pela palavra, pelo verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, o propósito da vida, segundo o Evangelho de João, não está centrado na filosofia dos gregos, pelo contrário, é o oposto, está centralizado em uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. E a partir do momento que você se encontra com esse Jesus, a sua vida é completamente mudada, o seu pensamento é transformado, você consegue ter propósitos, ter esperança, olhar para o futuro com segurança. Os encontros com Jesus mudam as nossas rotas. Eu tinha 15 anos de idade quando eu me encontrei com Jesus Cristo. Eu tenho amigos que não tiveram essa oportunidade ainda de se encontrar com Jesus. E as nossas vidas tomaram rumos totalmente opostos. Totalmente diferentes. Encontrar-se com o Logos, com o verbo da vida, é o momento mais essencial. É por isso que na abertura dessa série nós vamos ter um batismo. A Edna encontrou-se com a palavra, com o verbo vivo, não com a filosofia, não com uma doutrina ou uma ideia. Ela encontrou-se com uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Você também se encontrou com Ele. E talvez eu estou falando para alguém na internet que precisa conhecer sobre esse Jesus Cristo, sobre a palavra, o verbo vivo de Deus. A Bíblia deixa claro que o sentido da vida está relacionado a Jesus Cristo. Quando os filósofos gregos perceberam que João estava pregando sobre isso, que o cristianismo pregava sobre um propósito maior para a vida, além daquele que eles já pregavam, isso causou uma revolução. E vocês percebem que quando Deus levanta o apóstolo Paulo, ele vai pregar para os atenienses, e ele começa a argumentar na linguagem deles, na cultura deles, fazendo uso dos elementos culturais daquela cultura, para poder fazer pontes para que o evangelho pudesse entrar. E Deus vai usando Paulo, ele vai pregando e vai persuadindo pessoas, tanto judeus quanto gregos, gentios, para seguirem o verbo da vida, a palavra, aquele que Paulo tinha tido um encontro pessoal,
no caminho de Damasco. A vida de Paulo nunca mais foi a mesma, e a nossa também não será mais a mesma. Porque naquela ideia da época, se o cristianismo era verdadeiro, a vida verdadeira não era encontrada na argumentação intelectual, mas sim encontrada em uma pessoa. E para mostrar na prática, João mostra a interação de Jesus com um grupo de estudantes céticos, em especial com um deles, chamado Natanael. Vocês sabem que na época não haviam universidades. Estou falando aqui do primeiro século da era cristã. E como que se desenvolvia o conhecimento e o aprendizado? Eles buscavam um mestre que os pudesse ensinar, que os pudesse discipular. E é por isso que, dentre esses mestres, o que mais se destaca ali no primeiro século, lógico, depois de Jesus, era um mestre chamado JB. O nome dele, João Batista. João Batista, ele era diferenciado. Ele era um mestre mais fora da caixa que existia no primeiro século. Ele não se vestia como os rabinos e ensinadores da época. João não se alimentava como aqueles homens da época, como os altos mestres e discipuladores da época. E João nem morava, na verdade, entre eles ali. João se escondia, ele tinha uma vida totalmente diferente. João era estranho, na verdade. Ele era totalmente fora da caixa daquele conceito da religião daquela época. Mas João tinha milhares de seguidores em suas redes sociais. João Batista era muito popular. Onde ele marcasse o encontro no deserto, o povo atravessava o deserto e ia ouvi-lo. Se houvesse as redes sociais famosas agora, João teria milhões de seguidores, com certeza. Ele era diferente, ele fugia do convencional. Só que quando ele pregava uma mensagem fora da ordem comum das coisas. E essa mensagem impactava as pessoas, e ele estava simplesmente pregando o Logos. Ele diz assim: depois de mim virá o Logos, e o Logos vai transformar a vida de vocês. Ele estava preparando o caminho, o coração das pessoas para a primeira vinda de Jesus Cristo a essa terra. Então, JB falava de Jesus Cristo para os seus estudantes, para os seus discípulos. Entre esses discípulos se destacam alguns. Por exemplo, Natanael. Natanael não era um discípulo de João Batista, mas Natanael foi levado a João Batista por um amigo chamado Filipe. Vejam a importância de um amigo convidar alguém para se encontrar com Jesus. Lanço o desafio para vocês de exercitarem aquilo que Filipe fez com Natanael. Convide um amigo para se encontrar com Jesus. Estamos na série Encontros com Jesus. Estamos na série Quando Deus Busca Respostas. No caso, amanhã de manhã, traga um amigo para cá amanhã de manhã. Coloque na prática o sermão de hoje. Filipe leva Natanael, que era um estudante cético, para encontrar-se com o Messias. E depois desse encontro, tudo mudou. Observe Natanael. Natanael nitidamente é um snob intelectual. Ele era muito inteligente, muito questionador, buscava respostas para os maiores questionamentos da vida. Quando Filipe chega para Natanael e diz assim: Natanael, eu quero te apresentar um novo rabino. Ele tem respostas para as maiores questões da vida. E ele vem de Nazaré. Aí Natanael debocha e diz assim: Nazaré? E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Interessante esse deboche. Em Jerusalém, todos menosprezavam aqueles que vinham de Nazaré. Os galileus que ali viviam. Fico pensando que a natureza humana ela é inclinada a muitas vezes menosprezar as pessoas. Discriminar, afastar, criar distância. E naquela época não era diferente. O ser humano é o mesmo em todas as épocas e lugares. Então Natanael esnobou e desprezou aquele homem que estava vindo de Nazaré. Nazaré era um gueto, era um lugar que não tinha expressão nenhuma na Galileia. Você já viu alguém esnobando por causa da sua origem, por causa da sua condição econômica, ou por causa do lugar onde ela mora? Ah, eu moro na Zona Sul, outro mora na Zona Norte. Alguns dizem com orgulho o bairro que moram e os lugares que andam. A vaidade e o orgulho sempre são repreendidos por Jesus. E nós vamos aprender um pouquinho sobre o que esse encontro fez com o snob e intelectual Natanael, discípulo de Jesus. Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael não era de Jerusalém, onde todos debochavam dos de Nazaré. Natanael era da Galileia.
uma região melhor do que a região de Nazaré. E mesmo assim ele se achava no direito de esnobar e de zombar. Existem pessoas nessa visão aqui dos snobs. Existem pessoas certas, existem as pessoas adequadas e inteligentes, e para os snobs existem as demais. Certas, adequadas e inteligentes, e depois as demais. O modo de mostrar para as pessoas consideradas certas, adequadas e inteligentes que você é igual a elas, é você virar os olhos em desprezo toda vez que as outras pessoas forem mencionadas ou que situações de desprezo forem apresentadas a você. Você quer ser igual às pessoas certas, snobs, inteligentes, aí você vira os olhos em sinal de desprezo. Tem pessoas que fazem isso no automático e nem percebem. Quando torcem o nariz, né? A gente usa essa expressão aqui no Brasil. Torcem o nariz quando alguém estranho, quando alguém diferente se aproxima. E a igreja é um lugar onde pessoas estranhas se aproximam. Tem muita gente estranha que está no nosso meio. Nós somos muito esquisitos como cristãos. Mas quando alguém mais esquisito do que a gente se aproxima, tem gente que fica desconfortável. Torce o nariz. Então veja, e eu fiquei pensando numa história que me chamou muita atenção essa semana, meditei nessa história, fiz até um vídeo sobre ela. É uma história que aconteceu em Boston, nos Estados Unidos. Uma senhora, ela estava vestindo um vestidinho de algodão, já desbotado. O marido dela vestia um terno puído, todo velhinho. Eles pegaram um trem e desceram em Boston. Eles estavam vindo de uma cidade chamada Palo Alto, na Califórnia, e desceram em Boston e se dirigiram até o escritório do presidente da Universidade de Harvard, que fica ali naquela região, e foram lá sem marcar uma entrevista, sem marcar a reunião. Chegaram lá, a secretária se assustou com a presença deles e imaginou: o que esse pessoal está fazendo em Harvard? Casalzinho idoso, vestuário, mal vestidos na visão deles ali e tal. E o senhor, com a voz baixa, diz assim: eu vim aqui falar com o presidente da universidade. A secretária disse de maneira rude: ele estará ocupado o dia inteiro, não vai ter tempo para atender vocês. E o senhor disse: não tem problema, eu espero. E ela deixou eles esperando horas a fio e nem sequer avisou o presidente. Como ela viu que não ia conseguir se livrar deles, foi lá na sala do presidente e disse assim: que tal se o senhor conversasse com ele só alguns minutinhos? Quem sabe a gente consegue se livrar desse casal? O presidente torceu o nariz, cerrou o seu rosto, não gostava de ser incomodado, e tampouco não gostava de gente com ternos puídos e vestidos simples de algodão. Mas mesmo assim, para se livrar do casal, ali foi ele. Chegando na presença do casal, disse àquela senhora: temos um filho, estudou em Harvard durante um ano, disse a mulher. Ele amava Harvard, só que ele sofreu um acidente faz mais ou menos um ano, e ele veio a falecer. E nós viemos aqui porque nós queremos construir um monumento em homenagem a ele aqui na universidade. Gostaríamos de erigir um monumento aqui no campus. Minha senhora, disse o presidente da universidade de maneira muito arrogante e muito dura: você já imaginou se fôssemos construir uma estátua para cada pessoa que estudou em Harvard e morreu? Esse lugar aqui pareceria um cemitério. Então não temos espaço para um monumento. Ela disse: não é uma estátua. Queremos doar um prédio, um edifício para Harvard em homenagem ao nosso filho. Aquele homem olhou para as vestes daquela mulher, para o terno surrado do marido e disse assim: minha senhora, a senhora tem noção de quanto custa um prédio? Harvard tem 7,5 milhões de dólares em edifícios. A senhora tem a mínima noção do que a senhora está dizendo? Aquela senhora, depois de um momento em silêncio, ela olhou para o seu marido e disse assim: construir uma universidade só custa 7,5 milhões de dólares? Meu esposo, por que nós não construímos a nossa própria? Aquele senhor disse: ok, faz sentido. Se levantaram, saíram e deixaram o presidente de Harvard completamente confuso. Eles pegaram o trem e voltaram para Palo Alto, na Califórnia, e ali eles fundaram uma universidade chamada Stanford. Vocês já ouviram falar dessa universidade? Possivelmente a segunda universidade melhor do mundo. Foi o dia que Harvard pagou o mais alto preço porque
depois desse momento de arrogância, eles simplesmente ajudaram a fundar, a desencadear o maior concorrente que eles têm até hoje. Me impressionou porque Leland Stanford, o pai, aquele homem simples de terno puído, construiu essa universidade em homenagem ao seu filho Leland Stanford Jr. e depois ele se tornou, esse senhor, governador da Califórnia e depois senador pela Califórnia. Eu aprendi uma grande lição com essa universidade. Tempo depois, um homem chamado Steve Jobs se inscreve para estudar em Stanford. Stanford é considerada a mãe da Nike, Google, HP, Yahoo e outras grandes marcas. Aliás, é considerada a universidade dos empreendedores. As mentes mais criativas, geniais do mundo estão ali estudando. 21 prêmio Nobel da Paz, prêmio Nobel foi dado para os professores daquela universidade. Hoje 19 premiados lecionam ali. Tudo começou com um casal humilde que se aproxima querendo homenagear o filho. Eu fiquei pensando nessa história, porque a arrogância, o orgulho e a vaidade, eles sempre são repreendidos por Jesus. É por isso que a Bíblia diz assim: o Senhor não vê como vê o homem. Porque o homem olha para o exterior, mas Deus, Ele olha para o coração. É para isso que Deus olha. Não para a aparência exterior, mas para o coração. Quando você olhava para Davi, você via só um pastor de ovelhas. Mas se o homem vê só um pastor, Deus enxerga um rei. Natanael não conseguia acreditar que alguém de Nazaré tivesse respostas para os maiores dilemas da vida. Ele era muito intelectual para acreditar e simplesmente acreditar nisso, sem nenhum tipo de evidência. Esse tipo de desdém pode acontecer no âmbito religioso também. Somos o remanescente. Guardamos o sábado. Não comemos determinados tipos de alimentos que podem prejudicar a nossa saúde. Essas são verdades maravilhosas, mas que muitas vezes são ditas com arrogância, e a postura de quem sustenta, ela é determinante para conectar pessoas ou para afastar pessoas, para te tornar ponte ou te tornar muros que afastam as pessoas. É importante cuidar da saúde, é importante guardar os princípios da Bíblia, o sábado, mas quando isso se torna uma arrogância religiosa, em nada nos tornamos diferentes de Natanael, ou do presidente de Harvard, naquele ano de 1891, que foi quando aconteceu a fundação de Stanford, aquela universidade na Califórnia. Eu gosto de observar a reação das pessoas quando eu digo que sou natural de Brasileia, no interior do estado do Acre. Eu tenho muito orgulho das minhas origens, porque eu vejo como que Deus me tirou de um lugar tão distante, dos confins do país, e pôde me dar a oportunidade de ser um discípulo dele, ser chamado para o ministério. Comemorei agora, agradeci muito a Deus, porque fiz 20 anos de ministério agora no início de fevereiro. Muita gratidão a Deus. Da minha família, até naquela época ali, eu fui o primeiro a cursar uma universidade. Eu fiquei pensando, como pode vir alguma coisa boa de Brasileia, Sueli, interior do Acre? E eu me divirto com os meus amigos, que eles ficam querendo mexer comigo, e ele diz o seguinte: Nilson, quantas horas gasta de cipó para chegar até a tua cidade? Você sabe que é cipó, né? Quantas horas você gasta de cipó? Nilson, é verdade que lá no Acre tem dinossauros mesmo? Eu falei, é possível, tem muita floresta, vai que tem ali, as espécies menores ali, ainda existem alguns. Então eles brincam comigo, a minha cidade fica na fronteira com Peru e Bolívia. Então 2 países ali vizinhos. Eu fico imaginando que talvez alguns não falem tanto na brincadeira, queiram de alguma forma zombar, mas em nenhum momento eu me senti ofendido com esse tipo de abordagem, porque na verdade eu vejo como que Deus faz. Ele pega uma pessoa lá do interiorzão e ele diz assim: você vai ser meu servo, meu discípulo, você vai fazer o meu trabalho. E eu tenho passado por grandes centros, grandes igrejas e pregado o evangelho, e eu descobri o propósito da minha vida, o meu telos, o meu sentido de vida. Meu sentido de vida é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o meu propósito, eu descobri. E quando a gente descobre, a gente consegue ver um sentido muito maior na vida. O orgulho e a indiferença sempre são repreendidos por Jesus.
Quero partir para algumas conclusões nesse encontro de Jesus com Natanael. Em toda a Bíblia, quando Deus escolhe alguém para quem Ele vai usar, alguém para abençoar, Deus sempre busca ir na contramão daquilo que a gente como sociedade imaginaria que Deus faria. Por exemplo, o primogênito da família naquele tempo recebia 2/3 da herança, o dobro da herança que o irmão mais novo. Mas todas as vezes na Bíblia que Deus vai fazer algo grande, Ele sempre escolhe o mais novo e não o primogênito. Quer ver isso? Abel foi escolhido ao invés de Caim. Aí você vai lá na Bíblia ver Isaac ao invés de Ismael, Jacó ao invés de Esaú, Davi ao invés dos seus 11 irmãos. E assim é a Bíblia. O filho pródigo, o mais novo, ao invés do filho mais velho. Então Deus sempre vai na contramão daquilo que nós faríamos se a gente estivesse ali comandando aquela situação. Sempre os de Nazaré, nunca os de Jerusalém. Deus sempre surpreendendo os seus filhos, sempre os menos prováveis. Quando Deus escolhe mulheres para usar na Bíblia, Deus também vai nas menos prováveis. As mulheres que tinham muitos filhos, elas eram consideradas heroínas da nação. As mulheres sem nenhum filho, ela era desprezada, era humilhada, rejeitada, rotulada. Mas quando Deus vai escolher pessoas para usar, Ele escolhe as estéreis, faz que a mulher estéril possa ser mãe. Ele escolhe prostitutas, Ele escolhe endemoniadas, Ele escolhe as mulheres mais improváveis, estão na genealogia de Jesus. Então Ele sempre nos surpreende. E assim, o cristianismo vai avançando. E quando eu olho para o cristianismo não é sobre o que você precisa fazer para encontrar a Deus. É sobre o que Deus foi capaz de fazer para encontrar com você. O preço que Ele pagou para te encontrar. O cristianismo não é o Nilson buscando encontrar Jesus. O cristianismo é um Deus desesperado buscando me encontrar, buscando me chamar. Adão, onde estás? A primeira iniciativa da Bíblia, quando o ser humano peca, é a iniciativa de Deus. Deus sempre toma iniciativa na tua direção. A pergunta é, por que você resiste? Você me assiste pela internet, por que você resiste o chamado dele? É Deus sempre tomando iniciativa, Deus correndo, Deus buscando, Deus indo até o ser humano, encontrando com ele, perguntando, questionando, querendo salvar. É Deus segurando, o anjo segurando nas mãos da família de Ló, sai de Sodoma. É Deus desesperado tentando nos salvar e a gente tentando se afastar. Aí Adão diz, tive medo e me escondi. Nós vamos falar amanhã de manhã um pouquinho mais sobre esse encontro de Deus com Adão. As perguntas que Deus fez ali. Agora, conclusão. O Jesus que chama um israelita cético, questionador, ele diz para Natanael, você é um israelita em quem não há fingimento. Você é um homem sincero e um homem transparente, um homem que diz a verdade. Eu acredito que haviam pessoas que não gostavam de Natanael, simplesmente porque ele era muito transparente, ele dizia a verdade, pisava no calo de alguns. Quem é muito transparente, ou essa pessoa é muito amada, ou ela é muito odiada, porque nem todo mundo gosta de gente que é transparente demais. Jesus chama um camarada exatamente com esse perfil para segui-lo, transparente. Natanael se impressionou com a inteligência de Jesus. Natanael pergunta, de onde o Senhor me conhece? Como o Senhor me conhece tão bem? E aí Natanael se surpreende com a resposta, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. O que Natanael estava fazendo debaixo da figueira? Não sabemos, talvez nunca saberemos. Mas o que mais impactou Natanael foi o fato de Jesus ter observado ele num momento tão particular, tão pessoal dele. Jesus te observa nos teus momentos de oração, quando ninguém mais te vê. Jesus te observa quando as lágrimas rolam no teu rosto, lá no seu quarto, e ninguém imagina que você está com a vida um caos. Ele te vê nos teus momentos debaixo da figueira. Os momentos de solidão, os momentos de tristeza. Ele quer se encontrar contigo, não só nos momentos felizes, mas nos momentos também de tristeza. Então veja, a Bíblia apresenta um outro cético, um homem chamado Tomé. Queridos, Deus está chamando pessoas questionadoras. Ele diz, vinde e arrazoemos. Deus está dizendo, filho, venha e me questione. Só que Deus também vai questionar você. Se não fosse o questionamento de Tomé dizendo, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho.
Como que a gente teria, Fernando, o versículo mais lindo da Bíblia? O versículo mais lindo da Bíblia, mais conhecido de todos os tempos, é a resposta de Jesus para o questionamento de um cético. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Aí Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tanta verdade condensada em um único versículo, resposta à pergunta de um cético, de um homem que precisava de evidências para crer. O nome dele, Tomé. Os questionadores são bem-vindos entre o grupo dos discípulos de Jesus. Talvez eu estou falando para alguém que tem dificuldade para crer. Você é bem-vindo. Você não precisa de todas as respostas, mas as essenciais para a tua vida Ele vai te dar no Logos, na palavra, em Jesus. Então Jesus diz para Natanael assim: você verá o Filho do Homem descendo sobre ele muitos, milhões, milhares de anjos. Você verá anjos descendo sobre o Filho do Homem. Sabe o que Jesus estava querendo dizer, doutor Eliseu? Queria dizer o seguinte: ele fez uma conexão com Jacó e a escada que os anjos subiam e desciam. Lembra do sonho de Jacó? A ponte entre o céu e a terra, existe uma conexão entre o céu e a terra, uma ponte, uma escada. Quando Jesus diz, Natanael, você verá os anjos descendo sobre o Filho do Homem. É Jesus dizendo, eu sou a conexão, eu sou a ponte, eu sou a escada, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E esse encontro com a verdade, esse encontro com a vida, entrar por essa porta chamada Jesus Cristo, fará toda a diferença na tua vida. E eu te pergunto, por que te demoras? Por que você ainda não aceitou esse convite e você ainda resiste? A Edna, que nós vamos batizar agora, ela não mais resistiu. E ela se rendeu, ela se entregou. Embora muitos tenham medo de se decepcionar ao se entregar para Jesus, mesmo assim Ele te chama. Se você olhar para nós aqui da igreja, você vai se decepcionar, porque nós somos muito falhos, muito pecadores. Mas se você olhar para Jesus, você nunca vai se decepcionar. Siga o exemplo de Natanael. Venha falar com Jesus, questione se for o caso, traga amigos para perto de Jesus, como Natanael fez, e você vai descobrir algo maior, mais sublime, no homem de Nazaré, porque Ele te ama, Ele quer te encontrar, Ele te chama para uma conexão muito maior com Ele. O encontro com Jesus vai mudar a tua vida. As perguntas que Deus vai fazer para você na série que começa amanhã de manhã, 9h30, irão mudar a tua maneira de pensar sobre a vida e sobre a fé, sobre tudo que acontece ao teu redor. Se eu fosse você, não perderia amanhã, 9h30 da manhã. Deus quer falar contigo de maneira muito personalizada. Eu creio nisso. E se você crê, diga amém. Nós vamos orar agora, vamos louvar, vamos para o batismo, encerrando essa parte espiritual. Grande Deus, o encontro que o Senhor teve com Natanael, um jovem brilhante, inteligente, porém snob, vaidoso, orgulhoso, é um encontro que demonstra que o Senhor está disposto a receber todos os tipos de pessoas no teu reino. Depois que Natanael encontrou-se contigo, ele declarou que tu és o rei de Israel, tu és o Messias. Queremos também, Senhor, que o Senhor possa nos permitir encontrar contigo, ouvirmos a tua voz, sermos tocados por ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar e nós vamos encerrar com o batismo.